Senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por meio da Escola Judicial, promove hoje, 15 de fevereiro de 2019, no âmbito do projeto Leis e Letras, palestra de lançamento da obra Da Máquina à Nuvem, Caminhos para Acesso à Justiça pela Via de Direitos dos Motoristas de Uber. Este evento promove o alcance do objetivo estratégico relacionado ao aprimoramento da comunicação com a sociedade. Serão aprovados os servidores e magistrados que obtiverem 100% da carga horária do evento e responderem à avaliação de aproveitamento disponível na página da Escola Judicial até o dia 27 de fevereiro. Ressaltamos que o deferimento do adicional de qualificação está condicionado às determinações contidas na RA 196 de 2017 do CSJT e na Ordem de Serviço 3 de 2018 do TRT Minas Gerais. O participante externo que obtiver frequência em 100% da carga horária da atividade pode solicitar o certificado à Escola Judicial mediante envio de e-mail para formação, sem o C cedilha e o tio, @trt3.jus.br. Compõe a mesa de honra Sua Excelência, a desembargadora do TRT da Terceira Região, professora doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, Adriana Goulart de Sena Orsini, que atuará como presidente de mesa. Sua Excelência, o ministro ouvidor do Tribunal Superior do Trabalho, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, professor Cláudio Mascarenhas Brandão. Sua Excelência, o desembargador do TRT da Terceira Região, professor doutor da Universidade Católica de Minas Gerais, José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, que atuará como debatedor. Sua Excelência, o titular da 45ª Vara do Trabalho do TRT da Terceira Região, professor doutor da UFMG, juiz Antônio Gomes de Vasconcelos, que atuará como debatedor. Sua Excelência, o coordenador acadêmico da Escola Judicial do TRT, juiz Rodrigo Cândido Rodrigues, neste ato, representando Sua Excelência, a segunda vice-presidente, ouvidora e diretora da Escola Judicial, desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. E também a autora, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e servidora do TRT da Terceira Região, Ana Carolina Reis Paes Leme. Para a abertura, convidamos a presidente da mesa, Sua Excelência, a desembargadora do TRT, Adriana Goulart de Sena Orsini. Primeiramente, pedimos desculpas pelo atraso, questões de voo, especialmente da minha pessoa, impediram a gente iniciar o evento exatamente às 14h30. Mas nós vamos buscar recuperar esse tempo perdido, porque logo em seguida existe um outro evento, então nós vamos, sem muitas delongas, passar a palavra, primeiramente, à Ana Carolina, em seguida já vamos passar a palavra ao ministro Cláudio Brandão, para que façam as primeiras considerações. E depois faremos eu, o desembargador José Eduardo e o colega Antônio Gomes. Então, assim, trabalharemos nessa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui, né? Acredito que todos já tenham visto o livro, né, de Ana Carolina, decorrente da sua dissertação de mestrado, defendida perante a Universidade Federal de Minas Gerais. Todavia, o livro, ela faz algumas considerações que foram consignadas durante a sua defesa, ela acrescentou questões, fez alguns gráficos, e com isso, então, nós vamos poder, inclusive, eventualmente, se tivermos tempo, fazermos mais alguns debates com ela. Então, muito obrigada. Novamente, eu já refiro que vou passar a palavra diretamente, então, à mestre e nossa servidora aqui do TRT da Terceira Região, Ana Carolina. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa
tarde. Agradeço a ilustre presença do ministro Cláudio Brandão, que irá nos brindar, com certeza com uma instigante palestra, e porque ele gentilmente escreveu o prefácio do meu livro. Agradeço também a presença da desembargadora Adriana Goulart de Senorsini, minha orientadora, que tanto me desafiou, esteve comigo de corpo, alma e coração durante toda a pesquisa e elaboração do livro, sempre com ideias geniais. Muito obrigada, professora Adriana. Agradeço também e sou igualmente grata ao desembargador José Eduardo Rezende Chaves Júnior e ao professor Dr. Antônio Gomes de Vasconcelos por novamente me honrarem com as suas presenças. Manifesto ainda a minha gratidão aos meus colegas de trabalho, familiares, amigos, alunos, estagiários. Muito obrigada por sua presença nesse momento. Agradeço também o apoio do Dr. Rodrigo Cândido Rodrigues e, sem a sua atenção, esse evento não teria acontecido. Muito obrigada, Dr. Rodrigo. Entrando já no tema do livro, parece uma mágica. Você arrasta o dedo no seu telefone, no seu smartphone e pede um Uber. De repente, você, eu, qualquer pessoa que tenha acesso a um celular com internet pode ter um motorista particular. Em instantes, o carro está na sua porta, o motorista te oferece água, balas, pergunta se a temperatura do ar-condicionado está confortável e até deixa você escolher o estilo de música. Por alguns instantes e R$6, dependendo do trajeto, você tem um chofer. Mais barato que um Big Mac e um pouco mais caro que um passe de ônibus. O pagamento é feito no cartão de crédito. Você não precisa mais tocar naquele negócio, né, que se chama dinheiro, essa coisa velha que se chama dinheiro. Curioso e encantado com o serviço, você vai na internet, pesquisa sobre o aplicativo e descobre que daqueles R$6, 25% são descontados a título de taxa. Mas não é só, tem também água, balas, combustível, manutenção do carro, pneu, amortecedor, troca de óleo, depreciação do veículo, IPVA, seguro, pintura da lataria, quando o motorista dá aquela esbarradinha na lateral do carro. Ou seja, tudo custeado por aquele empresário, autônomo, empreendedor, parceiro, sem falar na possibilidade de ser assaltado a qualquer momento. Como se pode ver, o que parecia mágica não é. O motorista do Uber ele está inserido em um processo capitalista altamente sofisticado e com extrema, mas camuflada, exploração do trabalho humano. Basta um olhar mais apurado para perceber que o modelo de negócio implantado pela Uber reflete o modelo tradicional de controle, que nunca deixou de existir, mas agora assumiu outras formas. Não temos mais aquela fábrica fordista, taylorista, aquela sociedade fábrica industrial, mas sim uma empresa-sociedade, em que as grandes empresas lucram em cima de indivíduos convidados a se transformar em pequenos empresários, criando-se, portanto, um paradoxo, que é exatamente repassar para o trabalhador todas as incertezas e os riscos do negócio. No modelo Uber, por exemplo, os lucros são compartilhados numa proporção 75%, 25% em favor da Uber. Mas, conforme visto, combustível, troca de pneu, pintura da lataria, ou seja, todas essas externalidades negativas do modelo de negócio são transferidos para o trabalhador. Ou seja, o risco e o ônus do negócio ficam com o trabalhador. Mas não ficam só com o trabalhador, ficam também com a sociedade, que arca com os custos da seguridade social desse trabalhador, que com certeza precisará dessa seguridade social no futuro. Por isso, trago uma reflexão. Seria mesmo esse motorista um empresário de si? Ou ele seria mais um proletário de si? Usando a expressão de Ricardo Antunes. Defendemos no livro que o modelo Uber é uma via expressa para a denegação de direitos trabalhistas, no contexto do chamado capitalismo cognitivo e tecnológico, também conhecido como Revolução Cibernética ou Indústria 4.0, caracterizado por um controle por programação. No controle por programação, o controle dos modos de produção e da força de trabalho, antes exercido por um superior hierárquico que vigiava a esteira de produção, passa a ser exercido por um algoritmo inserido no software do aplicativo Uber. E por isso o título do livro. Passou-se do modelo do relógio ou da máquina para o modelo cibernético da nuvem. Opa, voltando para o slide. Isso.
da máquina nuvem. Temos as engrenagens dentro da nuvem e uma esteira digital, que é esse pontilhado aí em cima. Vendo por esse ângulo que a Uber é uma via expressa de sonegação de direitos trabalhistas... Aqui não está passando. Bom, vendo por esse ângulo que a Uber é uma via expressa de sonegação de direitos trabalhistas, e usando uma das metáforas do livro, percebe-se que, passada essa mágica e essa magia, abre-se o teto solar, mas as nuvens são de chuva. E as nuvens são de chuva porque aquele controle tradicional fundado na disciplina, na subordinação, com base no artigo 2º e 3º da CLT, ele permanece. E ele não só permanece, ele se intensificou e ele se potencializou e virou até um modelo de governança. E a máquina, que antes ficava na fábrica, agora ela vai de carona com o trabalhador para todos os lugares e a todo tempo, no bolso de sua camisa ou em suas mãos, quase que como uma extensão de sua existência. Desse novo lugar, próximo ao coração do trabalhador, se tiver em sua camisa, essa máquina, ou como extensão de suas mãos, olhos e mente, a máquina nuvem opera carregada por um velho motor, ou um velho combustível do capitalismo, que são as emoções do sujeito. Mas agora, essas emoções são exploradas ao máximo, para garantir que todos sigam trabalhando e consumindo de forma apaixonada, quero dizer, irracional. Dessa forma, nos tempos atuais, passou-se da era da disciplina, da punição e do castigo, explorada por Foucault, para uma concepção de poder que o filósofo da modernidade Byung-Chul Han denomina de controle psicopolítico do futuro. Essa espécie de controle é inteligente, é silencioso, é sutil e atinge a nossa psique, controlando-a e explorando-a de acordo com os interesses do capital, seduzindo os indivíduos para que colaborem com o sistema de controle de maneira voluntária, eliminando quase que qualquer forma de resistência direta a esse processo de dominação. Esse controle político, ele entra na nossa mente e dela nos apodera, nos obrigando a obedecer às diretrizes do poder, ao mesmo tempo em que nos dá a falsa ideia de que somos livres e tomamos as nossas próprias decisões. A lógica atual do sistema é seduzir, ao invés de proibir. Foi preciso, então, um ambiente sedutor de liberdade, um meio positivo, com carga emotiva, em que supostamente não haveria disciplina, para que o capitalismo continuasse a girar e a se expandir e a movimentar as suas engrenagens, não dentro da máquina, mas dentro da nuvem, movida por uma esteira digital. Nesse sentido, acredito que a grande arma desse capitalismo da emoção é o uso da linguagem. Observem, por exemplo, como eles trocam as palavras para dar uma falsa conotação e camuflar a realidade. Chamam o empregado de microempresário parceiro. Chamam o transporte clandestino de Uber. Chamam o vínculo empregatício de parceria. Chamam o empregador de agente de conexão. Chamam produtividade de estrelas e chamam fraude de mágica. Vejam bem o grau de sedução, ou melhor, de perversão. A análise das campanhas publicitárias, que estão no capítulo 1 do livro, e as frases nelas utilizadas, trabalhe quando quiser, trabalhe no seu tempo livre, seja um microempreendedor parceiro, demonstram como a Uber utiliza de um marketing para capturar essas emoções, e a partir daí, não somos mais um usuário, não é apenas um motorista, todos somos colaboradores, todos cooperamos com a empresa. E como? Nós entregamos nosso tempo, nossa rotina, nossas rotas, nossos caminhos, nosso dia a dia, voluntariamente a eles. E mais que isso, entregamos a nossa segurança, pois a Uber sequer fiscaliza as condições dos veículos. Dessa forma, defendo que a Uber se aproveita não só da energia advinda dos trabalhadores e de toda essa captação de externalidades negativas, mas também de uma cooperação social. No livro, trato também de como a Uber manipula a justiça do trabalho brasileira. A pesquisa realizada no 3º capítulo do livro aponta como existe uma manipulação jurídica nos processos ajuizados por motoristas da Uber.
E, surpreendentemente, descobrimos que há um mapeamento do órgão julgador. Para aprofundar esse tema, recomendo que leiam um livro e convido a desembargadora Adriana para dar continuidade a esse diálogo sobre os dados descobertos ao longo da pesquisa de campo. Muito obrigada. Bem, seguindo, então, a nossa ideia inicial, eu vou passar a palavra ao ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que é ministro, como todos sabem, do Tribunal Superior do Trabalho, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, também professor da ENAMAT, professor convidado da Escola Judicial do TRT da 5ª Região, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, além de autor de diversos livros jurídicos. Ministro Cláudio, muito obrigada mais uma vez, ansiosa por suas palavras. Bem, boa tarde. Cumprimento a todos na presença da pessoa da desembargadora Adriana, amiga de longa data, grandes amigos, retorno a Minas Gerais mais uma vez. É sempre um prazer voltar a esta casa, a esta cidade, a esta gente, enfim. E numa ocasião bem interessante que é relacionada à apresentação de uma obra que certamente não será unanimidade no mundo jurídico, ao contrário. Eu costumo dizer que o grande trabalho de pesquisa, ele se revela, a meu sentir, qualificador, quando ele parte da ideia de não ser uma unanimidade, ao contrário. Uma grande pesquisa, para mim, ela tem que desafiar a dúvida, não trazer certezas. E nesse ambiente, exatamente desse novo mundo entre tecnologia e direito, sobre o que eu me proponho a tecer alguns comentários e falar um pouco também sobre a obra, eu, quando fui intimado pelo amigo Pepe, eu fazendo doutorado cheio, só leio, hoje sou pessoa com deficiência, que é meu trabalho no doutoramento em Lisboa, como dizem os portugueses, e recebo um dia uma mensagem, uma ligação, um e-mail, um convite para prefaciar uma obra, e eu, evidentemente, que para prefaciar, tenho que ler a obra, mas é possível nesse momento, mas tem coisas que valem mais do que a ordem judicial, que é pedido de amigo, né? Então, jamais deixaria de atender esse gentil convite. E me lembro que no final de semana, premido pelo tempo, pelos e-mails de cobrança, às vezes disfarçado, já está na LTR, já está diagramado, olha a capa como ficou bem interessante, eu sentindo aquela sutil cobrança, gentil cobrança, sem dúvida. No final de semana, esse final de semana eu vou ler esse livro. E me peguei a ler o livro, a obra, e vi muito interessante o trabalho de pesquisa. E aí, praticamente, no final de semana, eu devorei a obra e ingressei nesse universo, que é um universo que eu gosto bastante de discutir, que é exatamente o universo entre direito e tecnologia. E quando fui fazer o prefácio, eu fiquei pensando como é que eu começaria, assim, para tentar contribuir para a obra. E eu pensei numa metáfora. E eu expressei essa metáfora no prefácio, dizendo o seguinte: se nós imaginássemos que o direito e a tecnologia fossem dois seres humanos no mundo fictício e perguntássemos como é a relação entre eles, certamente alguém responderia: não é uma relação afetuosa. Não é uma relação amigável. E por que eu digo isso? Porque esse paradoxo é um paradoxo interessante e merece a nossa reflexão. Porque o direito não pode impedir o avanço da ciência. Eu queria só projetar aqui acho que não sei se eu consigo projetar aqui está aqui no computador, para projetar aqui um slide que eu trouxe. Porque, vejam, assim, nós temos que imaginar que o mundo em que vivemos é marcado por realidades que estão para além do que imaginávamos há 20 anos atrás. A internet é de 96. Veja, é muito pouco tempo para a quantidade de mudanças que ela provocou nesse mundo. Nenhum de nós hoje, nesta sala... Aliás, eu descobri recentemente que meu pai não tem telefone celular. Eu fiquei assim, um dia, conversando com minha mãe, lá em casa, na Bahia chama Manhã. Manhã me deu o telefone de painho. Seu pai não tem telefone celular? Eu disse, como não tem telefone celular? Meu pai não tem telefone celular? Não tem, né? Não tem. Aí eu fui compreender o mundo de meu pai. Mora no interior da Bahia, é comerciante de autopeças. A vida dele se resume em sair de casa, ir para a loja lá dele, voltar no banco,
8 horas da manhã, quando vai tomar café, vai em casa, volta, e ele vive nesse mundo e não sente falta do telefone celular, porque os filhos ligam para onde? Para casa, ou para onde sabe que ele passa uma parte do dia. Então, meu pai talvez seja um desses seres que a ciência procure hoje estudar. Como é que ele vive sem ter telefone celular. Até demos um de presente para ele. Ele nunca ligou para ninguém. Deve ter acabado a bateria, porque nós também nunca ligamos para ele, por telefone celular. Mas vejam, mas o mundo de hoje, ele é de tal forma mapeado ou influenciado pela tecnologia, é importante acentuar, que a tecnologia não pede licença para entrar em nossa vida. Literalmente, ela arromba as portas. E o que é pior, ela não tem limites físicos. Ela mexe com as nossas emoções. Ela invade o nosso íntimo, sem pedir licença. Isso é algo que temos que refletir, porque hoje já falamos, o professor, nosso querido amigo Jorge Sotomayor defende muito a ideia do direito à desconexão, o direito ao lazer, o direito de você não ficar, aspas, plugado no mundo. Eu tenho o direito de me desligar do computador. Mas veja, desligar do computador no sentido não apenas físico, no sentido mais profundo da expressão. E a tecnologia mudou a nossa vida. Mas o que eu quero assinalar é que ela mudou a nossa vida sem nos pedir licença e a cada vez mais vai ocupando os espaços. Antes a internet era informação. Hoje a internet sequer precisa do homem para comandar a chamada internet das coisas, ações. Os aparelhos, a geladeira fala com o micro-ondas, que fala com o ar-condicionado, que fala com a cafeteira. Eu não sei porquê, na Nespresso tem cafeteira com Wi-Fi. Tem lá um modelo com Wi-Fi. Eu posso colocar a cápsula e daqui na hora que eu quiser, eu mando fazer o café. Tem lá um modelo com Wi-Fi. Mas vejam, eu posso programar por meio do telefone celular e os aparelhos da minha casa se comunicam. Ao invés de eu dizer, Dona Maria, abra a cortina, como diria talvez, não com essa grosseria certamente, a minha mãe, a sua mãe, a mãe de todos nós aqui, Dona Maria, traga o café, ou o seu João, quem sabe, né, seu João. Não, o aparelho diz, abra a cortina a 22 graus e meio, às 18 horas e 32 segundos. A cortina se abrirá, ou se fechará, o ar-condicionado ligará a 18 graus e meio, eu chegarei na minha casa e eu terei as condições adequadas para o que eu quero. Agora, no final de dezembro, eu estava com um amigo, filho de um amigo que mora em Miami, estava aqui em Salvador fazendo férias, é um brasileiro que mora lá, amigo da gente, e ele me falando, eu estive com ele recentemente lá visitando, enfim, e ele me falando que o carro dele, ele tem um Mercedes, tá? Um Mercedes, funciona, liga via Wi-Fi. Mas ele estava no Brasil. Ele, será que testa aqui? Eu disse, André, você pode ligar esse carro e não desligar. Ele disse, se não mexer 10 minutos, você desliga. Ele acionou o carro do celular dele, aqui em Salvador. O carro lá nos Estados Unidos. Eu nunca tinha visto isso. Confesso que nunca tinha visto. Por que ele faz isso? Porque Miami no verão é muito quente, trabalha no prédio, o carro fica no sol. Quando ele vai sair, 9 minutos e meio, porque se 10 minutos o carro desliga, ele liga o carro, vai esfriando para chegar lá e está o carro na temperatura adequada para ele. Mas vejam, confortos à parte, talvez excentricidades de outro lado, me interessa aqui a tecnologia. E esse mundo vai cada vez mais interagindo conosco, a tal ponto de criar o que nós chamamos hoje dos novos fenômenos psicossociais, né? Quem aqui não passou no corredor do shopping BH e não viu 5 pessoas andando, todas elas teclando seu computador? Não importa, isso é muito comum. No tribunal essa semana eu estava prestando atenção, comecei a contar, toda vez que eu viesse para cá, no corredor, de cada 10 pessoas que eu cruzei, 6 estavam com cabeça baixa, teclando no telefone celular. Sem contar aquela situação também muito comum hoje, de sentarmos à mesa do restaurante, 5 pessoas, e estarmos a 5, quiçá a 5, teclando no telefone celular. E justificando por isso, não, porque eu tenho que responder o e-mail, eu já olhei aqui meu telefone 10 vezes, porque o telefone toda hora vem mensagem do tribunal, ou não, dos grupos de WhatsApp, né, enfim, que todos nós participamos por aí afora. Então, é este mundo que nós vivemos, que o direito não regulou nada disso quando isso surgiu. O direito começou a se preocupar, provocado, muitas vezes,
empurrado outras tantas com este mundo, quando muitas vezes sequer o direito podia dar soluções para este mundo. Vejam, quanto tempo da internet o Brasil, ano passado, aprovou a lei, o marco regulatório da internet. A Europa aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados. Vejam, o que eu quero assinalar nessa minha primeira observação introdutória ao comentário que farei da obra da professora Ana Carolina é que direito e tecnologia vivem no mundo à parte. As pesquisas genéticas, elas são feitas completamente à margem do direito. E veja que coisa curiosa. Eu puxei aqui a ovelha Dolly, que foi concebida, criada, clonada em 96. Quando a ovelha Dolly foi criada, certamente ninguém nesta sala imaginava o quanto seria bom para casais que não puderam ou não podiam ter filhos. Quanto essas pesquisas mudaram na vida das pessoas, tornando-as felizes, tornando-as pessoas capazes de realizar desejos que muitas vezes a biologia, na concepção natural, não conseguia resolver. Ninguém perguntou ao cientista, pai da ovelha Dolly, se ele tinha consultado um advogado, a academia, a universidade, um consultor jurídico. Ao contrário, trancafiado no seu laboratório, horas a fio, noites, dias, anos, décadas talvez, errando muito mais do que acertou, mas com a tenacidade de alguém que era motivado por um objetivo, alguém ou uma equipe, certamente uma equipe, ele chegou a alcançar o resultado em 1996. Vejam, e eu faço questão de ressaltar, assim que o computador permitir, 10 anos depois, as pesquisas de clonagem humana, que era o grande objetivo científico, não havia ainda sido alcançados esses objetivos. E aí nós chegamos a 2017, quando na China um cientista afirmou haver clonado o primeiro bebê humano. E o mundo científico ficou desesperado que todos os países democráticos proíbem a clonagem humana. Mas vejam, o que eu quero mostrar que a primeira Constituição do mundo a ter uma norma de proteção de dados genéticos é de Portugal, de 76. O Brasil não tem, no status constitucional, uma norma que proteja o ser humano da ciência, das pesquisas genéticas. E essa interlocução, ela acontece, disse eu, muitas vezes, sem que o direito consiga dar respostas, quando a sociedade inquieta começa a questionar a ciência. Até que ponto o progresso científico, tecnológico, pode avançar, deixando de lado o que tem de mais precioso para o direito, que é a preservação da pessoa humana. Porque vejam, senhores, a compreensão que tenho como magistrado, como estudioso, como pesquisador, como aluno que sou, que sempre somos alunos, é que o direito, essa estrutura só existe e só tem sentido estarmos aqui falando se na ponta de tudo isso tiver a figura do homem. Porque de nada interessa tecnologia, uberização da economia, avanço de dados, pesquisas genéticas, se não pensarmos que toda a estrutura que existe em torno disso tem que estar a figura da pessoa humana. Porque ciência objetivo, é mero mercado. E eu não posso conceber
que nesta sala haja pessoas do mundo do direito que estejam comprometidas com o mercado. Que, se assim pensarem, ouso dizer, estão no lugar errado. Na universidade errada. O caminho de vocês é a economia. São os economistas que pensam que o mundo se resume a números, a cifras, a balanços. Vejam o jornal de hoje. Ontem saiu o resultado dos balanços dos bancos. Um determinado banco teve 52% de aumento nos lucros num ano. 52% de aumento no lucro em um ano de crise. Quer dizer, isso não fecha. Porque se é um ano de crise, o que é intuitivo pensar? Que todos perdemos. Mas que mundo é esse em que no ano de crise, alguns ganham e ganham muito? Então, se nesta sala alguém que pensa assim, não está falando a linguagem para a qual o direito existe. Porque quando o direito é chamado a intervir, quando vemos manchetes como esta, BBC de Londres, na sucursal brasileira, os nossos empregados, manchete 2017, 6 meses depois, passariam a usar um chip subcutâneo para controle de jornada. Perfeito. A ideia pode ser até relógio de ponta, coisa do passado. Mas veja, se é um chip que está sob a pele, ele controla a minha vida 24 horas por dia, para além do meu consciente. Que se eu estou dormindo, eu não sou senhor das minhas ações, mas ele sabe que eu estou dormindo e me controla. Quem sabe não dá um impulso para que eu acorde? Ou quem sabe não diga com esse bendito aparelho, está na hora de você levantar. Ou quem sabe me diga coisas que não cabem bem nesta sala, expressar a minha intimidade. Está na hora, hoje é dia, quem sabe? Por que não? É um programa que controla os meus gestos, os meus hábitos. Vai medir a quantidade de líquido, vai dizer, olha, você bebeu pouca água hoje, tome mais água. Verificamos que a sua pulsação média está a 66 batidos por minuto. Significa dizer que você pode estar com necessidade de aumentar o seu grau de respiração. Levante, respire, ande. Por que não? É um chip. E hoje, com a nanotecnologia, cada vez menor, com potência cada vez maior, para processar informações e controlar a vida das pessoas. E era um mundo, aí nessa sala só talvez Pepe tenha vivenciado, porque todos os senhores são, assim como eu, porque todos os outros são bem mais jovens, os Jetsons. Quem não lembra aqui dos Jetsons, naquela mágica de domingo à tarde que vimos lá, aquele mundo tão distante, né, tão irreal, Rose, a robô faxineira, né, que chegávamos lá com aquela videochamada, Elroy lá, né, aquele carro que virava uma maletinha, e hoje as patinetes já se transformam numa maletinha, o carro ainda não, mas todos nós nos deliciávamos com um mundo que era tão distante, tão irreal, e hoje é tão presente. E vejam, neste mundo então, e aí já me dirigindo um pouquinho para não passar do tempo, para a ideia do livro, só precisa que o aparelho funcione direitinho aqui na sala, às vezes a tecnologia também dá isso. Essa ideia de que o mundo é cada vez mais... dá um toque desse, passa aí. Aí, pronto. Falando agora da ideia desse mundo uberizado, né? Eu fui fazer uma pesquisa, as informações sobre o próprio site da Uber, e do lado direito, o que hoje já se tem como modelo a partir da Uber. Eu fiquei curioso de tudo isso que eu vi, foi o Uber de Goleiro do Paraná. Goleiro, porque na verdade sim, goleiro ninguém quer pegar no gol, então você contrata lá, liga pelo telefone celular, chama pelo aplicativo, e aparece na sua casa lá no campo, um goleiro, pronto, uniformizado, com chuteira, joga e vai embora. Brasília já tem Uber médico, sentiu uma dor, vai ligar para o hospital, chama o aplicativo, chega no meu hotel. Um amigo meu levou um dia desses, lá um colega até da Ana Matra,
mas chegou um especialista, parece que não era o que ele queria, mandou embora, aplicativo. Esse mundo que nós vivemos, que foi criado aos nossos olhos, sob os nossos olhares, e o direito não disse absolutamente nada para isso. Aí chegou a professora Carolina com a sua pesquisa para olhar para este mundo voltado para a perspectiva do motorista de transporte, para dizer, ou aliás, para questionar, que mundo é esse? O que está por trás, como diria Buzz Lightyear, né? Para cima e além desse motorista que para na minha porta e me diz, boa tarde, senhor. Está confortável? Em Portugal tem um motorista de Uber que ele tem um Tesla elétrico, que é o carro mais maravilhoso que eu vi na minha vida. Parece o carro do Batman, abre as 4 portas, o carro já é uma atração. E o sujeito é tão elegante, o motorista é tão elegante, tão fino, que minha mulher se apaixonou por ele, disse, só quero andar nesse carro agora. Eu preciso que ele atenda. Elegantérrimo, paletó, gravata, falando português absolutamente correto. Tem 3 carros ele, a mulher e um parceiro dele mesmo. Ou seja, já temos a terceirização do fenômeno Uber. Porque ele compra o carro e como ele não pode dirigir 3 carros, ele dirige, a mulher ele dirige o segundo carro, e o terceiro, ele foi me explicar, mas pelo que eu vi, é um parceiro dele, que por sua vez é parceiro da Uber. Eu não sei como é que é essa relação. Talvez já seja o submundo do motorista do Uber, ou seja, aquele que explora o terceiro, ou seja, como ele é explorado por alguém, ele explora um outro, e aí vai essa cadeia de sucessividade ocorrendo. Mas, enfim, essa pequena introdução que fiz vai comentar um pouquinho a ideia do livro, e não vou, certamente, ser tão fiel na perspectiva de quem apenas olhou em detrimento de quem o elaborou, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção na obra, que foi, primeiro, mostrar a análise parte para investigar o fenômeno a partir da criação da empresa, as suas estratégias agressivas de marketing utilizadas para angariar simpatia, não do motorista, mas da sociedade, não do usuário em si, mas da comunidade, para que a comunidade em si visse algo que seria bom não apenas para quem o utiliza, mas, sobretudo, para quem o vê como algo bom para todos. E essa ideia de que você pudesse ter o mundo na palma das suas mãos é levada ao extremo que já vimos hoje, que se transformou nesse fenômeno, e não foi distante, que já chega ao processo do trabalho. Aqui eu tenho todos os processos do Brasil nesse aplicativo, que eu posso consultar de qualquer vara, de qualquer tribunal. Isso é bastante útil para mim, para o advogado, para o cidadão que pode interagir com o seu advogado, interagir com o juiz, interagir com o servidor, na hipótese de haver uma conciliação. Mas ela falou um pouco sobre essa ideia de que esse novo fenômeno procura, talvez, não representar algo novo, mas revisitar velhas práticas de exploração do trabalho humano. E ela demonstrou aqui na sua fala que muitas vezes isso está travestido de mudanças de velhos conceitos nossos, lá das primeiras aulas de direito do trabalho. Parceiro, né? Agente de conexão, ao invés de ter tempo limitado, autodisponibilidade do tempo a qualquer momento em que chamado for, estar à disposição para que pudesse prestar o serviço. E isso é interessante porque cada vez mais nós falamos na ideia de desconexão, porque nos preocupamos com esses espaços que a tecnologia vai ocupando no nosso mundo privado. E a ponto de, muitas vezes, comprometer a nossa vida pessoal. Uma vez eu li uma matéria a respeito do aplicativo do iPad. O dado não é real. O importante é o fato. Havia uma pesquisa nos Estados Unidos feita e revelou que X% dos casais americanos
consultavam o iPad, usavam o iPad após uma relação sexual. Vejam, isso é um dado curioso, porque o aparelho vai para a sua cama, está na sua cabeceira, hoje certamente substituído pelo telefone celular. Mas o que eu quero chamar a atenção é que este mundo invade o nosso espaço mais íntimo. Anteontem, minha mulher me falava que estava trocando, domingo agora, com uma amiga nossa, sobre o almoço. Aí ela respondeu assim, no WhatsApp: eu estou na missa, assim que acabar, vamos. Aí eu disse: na missa? Quem é que não viu no velório? Eu estava assistindo um show de Caetano Veloso, voz e violão, Teatro Castro Alves. Você pega o telefone e resolve comentar o show, voz e violão, e a plateia, ele parou o show porque não aguentou. A mulher: não, olha, lindo, Caetano cantando aqui, coisa maravilhosa, precisa ver, olha aqui, ó. Quer dizer, tem pessoas que não têm noção. Velório, coisa mais, tá de família morrendo de dor, chorando, e está o sujeito no telefone, né? Sem falar no avião, né? Hoje tinha uma moça do meu lado, no avião da Azul, 2 poltronas, ela pegou o telefone e começou a discutir, pareceu minha relação com alguém, que o avião inteiro participou da discussão. Já estava para dar palpite ali, olha, faça isso, faça aquilo, e tal, não sei o quê. Quer dizer, é esse mundo que a gente vive. E que a professora Carolina tentou desmistificar, mostrando que por trás de um equipamento, por trás de uma relação meramente construída entre softwares, existe efetivamente uma relação jurídica que precisa ser vista pelo direito. Vejam, não é que ela tenha unanimidade. Evidentemente que não. Muita gente pode, nessa sala, estar, após ler o livro e após ouvir a sua fala, não concordar com a fala dela, porque pensa naquilo que a tecnologia tem de mais importante, que é o avanço da ciência, o avanço da pesquisa, porque direito é um bicho meio complicado. O advogado, o jurista, o professor, o acadêmico, é um ser meio complicado. Ele sempre vê dificuldade em tudo. Ele olha com certa distância, não digo com desdém, que é uma palavra talvez muito pesada, mas ele olha desconfiado. Calma, isso aqui pode dar problema. Essa ideia de tecnologia, pura e simplesmente, não há nuvem apenas. Se nuvem há, alguém em algum canto desse planeta está comandando essa nuvem. Ou fez essa nuvem, ou modificará essa nuvem. Porque se nuvem existe hoje, não foi construção do acaso, foi o trabalho humano que fez. Foram cabeças humanas que fizeram. Mas fizeram a nuvem não pensando apenas na nuvem, mas pensando na nuvem, naquilo em que de importante ela pode trazer para a vida humana. E aí, para não encerrar, eu não quero passar do horário, já estou chegando realmente no final, eu queria deixar a reflexão, o que eu escrevi no último parágrafo do livro, e aí eu faço em homenagem ao trabalho de pesquisa. Vejam, quando a pesquisa se desenrola nesta obra, eu imagino que a professora Adriana tenha orientado a sua pesquisa, não preocupada com a construção do algoritmo enquanto tecnologia, mas ao contrário, pensando em que toda essa realidade tecnológica interfere na vida humana, no que ela tem de mais importante. E aí eu resgato o artigo 1º da nossa Constituição, como valor fundante da ordem jurídica. Uber? Pode até ser que sim. Por que não? Desde que seja utilizado, ou utilizar a tecnologia, ou o avanço científico, exatamente para fazer com que nós possamos construir, cada vez num ambiente mais difícil, reconheço, uma sociedade justa, fraterna e solidária. Porque mercado, senhores e senhoras, não é justo, não é fraterno e menos ainda solidário. E que nós não somos mercadores de vidas humanas. Nós trabalhamos na seara do direito. Parabéns à professora Carolina pela obra, pela pesquisa.
Parabéns ao UFMG por ter abraçado a ideia de pesquisar, de abrir espaço para pesquisas inovadoras, que isso é que interessa à academia. Não é repetir o mesmo, é o desafio do conhecimento, mas não, repito, não de certezas, não de obras que tragam verdades, mas de trabalhos que provoquem a curiosidade e a inteligência humana, o desafio de saber que, para o direito, só interessa naquilo que representará o engrandecimento, o fortalecimento e o reconhecimento da pessoa humana. Como diz o professor Carlos Aires Brito, origem e destino de todo o sistema jurídico. Muito obrigado pela atenção, boa tarde a todos. Agradeço também ao ministro Cláudio com suas considerações. Começa na pessoa humana e lá termina, que é, né, o fim de tudo o que nós, na área do direito, fazemos e pensamos. Agradeço também as manifestações em relação ao fato da UFMG ter abarcado a pesquisa, porque, na verdade, quando a Carol trouxe realmente para o mestrado a ideia, havia uma perspectiva. E lá na UFMG a gente tem todo aluno tem que passar pela metodologia, que é uma metodologia relativa à linha. Então, com isso, ao olhar de outros professores também, para evitar de ficar viciado apenas com o orientador, aquela história de ficar apenas com uma visão. Então, o trabalho dela ele foi complementado, e isso é bom que a gente fale, né, pela professora Mônica Sete e também pela professora Miraci Gustin, que nós sabemos que é uma grande escritora a respeito de metodologia. E aí, Carol trouxe, então, e nós falamos. Então, eu disse a ela, vamos, porque eu acho que você tem a curiosidade de uma cientista, você não tem, como diria o outro, você não tem certezas, vamos fazer a pesquisa, principalmente aquela que é apresentada a partir das folhas 120, quando então ela trabalha com as ações, né, porque ela inclusive fez a sedução que ela fez com o senhor, mandando a capa do livro, etc. Foi também agora comigo para a gente trabalhar, tratar um pouquinho dos gráficos. Então, nesses gráficos, eu acho também um ponto muito alto do trabalho da Carol, quando, então, ela foi ao PJE e foi pesquisar no Poder Judiciário brasileiro, porque nós já tínhamos, né, aliás, nós já temos decisões da Inglaterra, nós temos decisões, inclusive, também de outros países. Eu não tenho certeza se Portugal, na França, sim, não tenho certeza se Portugal já analisou isso, né? Só Portugal tem uma né? legislação que proibiu, mas é uma proibição que ninguém obedece. Que entendi, que na realidade o fato social ele suplantou, é porque há isso também. Né? O direito ele não conforma totalmente à realidade ou os fatos sociais. Daí a importância de nós buscarmos entender os fatos para que essa eventual regulação do direito ela se dê da forma mais adequada e da forma mais correta. Então, nesse caso da pesquisa do que tínhamos no ano passado em relação às ações trabalhistas, o que realmente nos assustou foi que, à medida em que se fazia uma pesquisa em relação às ações trabalhistas, a gente via que, no primeiro grau, onde existe o acesso à jurisdição sem qualquer, pelo menos, né, na época antes da reforma, vamos dizer assim, você não tinha nem que pagar custas e nem havia risco do pagamento de honorários advocatícios, você tinha aquele modelo de acesso à jurisdição trabalhista bastante amplo, então você verificava que havia o ajuizamento da ação buscando o reconhecimento do vínculo. E aí o que se observava depois, no segundo grau, e a gente tem notícia de uma decisão, né? Até hoje de manhã eu procurei e nós achamos uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, de relatoria da ministra Dora, que foi agora no final de janeiro de 2019, que foram alguns que estão começando a chegar no TST até assim, por meio de agravo de instrumento, né? Porque
porque recurso de revista você vai ter provavelmente o óbice, que vai ser reconhecido pelo tribunal de origem, que seria não existir exatamente decisões contrárias, porque esse é um ponto que a gente verificou na pesquisa e que, de uma certa forma, quando o senhor falou do chip, quando nós começamos a pesquisar isso, e eu me senti um pouco incomodada, não como pesquisadora, porque o pesquisador não se incomoda. O pesquisador, se ele fosse incomodar com alguma coisa, então é melhor ele não pesquisar. E aí, quem é juiz e quem é professor, ele tem que saber navegar, digamos assim, trafegar nessas duas áreas de uma forma bem ética e bem separada, para não ter nenhum tipo de conflito, né? Inclusive conflito ético em relação àquilo que ele escreve ou aquilo que ele decide, aquilo que ele fala. Então, muito bem, o que a gente se observou foi que a única jurisprudência que aparecia para o segundo grau, ou seja, que seria aquela que poderia levar ao conhecimento do Tribunal Superior do Trabalho, era a jurisprudência negando o vínculo de emprego. Por quê? Porque nós começamos, a pesquisa começa no TRT3, porque me parece que foi um dos tribunais que primeiro passou a receber essas ações, porque nós tivemos aquele... já tinha mais tempo, né, Carol? Aquele evento que foi feito aqui, um evento maravilhoso, um congresso, né, de tecnologia, que foi, inclusive, o irmão, né, seu irmão, o Bruno, foi e junto com o Pepe e com a Carol, foram as pessoas. Então, passou a surgir, e aí nós começamos a ver, teve, inclusive, uma situação na primeira turma, em que apareceu um acordo. E aí a gente começou a ver que o acordo não era... Aí já entra um pouco naquilo que eu pesquiso muito, que é a questão da conciliação, que não é uma política de conciliação. Igual quando eu era magistrada de primeiro grau, eu via algumas empresas que chegavam, olha, a 7ª e a 8ª, nesses casos, alguns bancos, nós fazíamos acordo por 50%, 60%, 70%, ou se não, empresas de vigilância, quando não havia aquela questão do horário de intervalo, 50% nós pagamos. Tem até um vídeo lá na Aramate, de uma audiência filmada, em que o preposto fazia essa proposta de acordo, porque era o quê? A política da empresa em relação ao risco que ela tinha. E aí a gente verifica uma coisa, que aí eu volto na questão do chip, e que eu fico pensando aí como órgão julgador, enquanto poder judiciário, que é algo que fica parecendo que nós somos mapeados, né? E que já se tem uma certeza de que determinado julgador vai julgar assim ou assado, ou vai ser improcedente ou procedente, a partir de ou escritos que ele tenha, ou coisas que ele faça, ou um mapeamento em relação às decisões que ele faz, e aí, com isso, ele seria, então, algo meio que previsível. E aí, essa previsibilidade, eu me lembrei daquelas discussões da reforma do judiciário, né, que o judiciário tinha que ser previsível, e aí a gente passa a ser previsível para o olhar do terceiro, e não propriamente porque somos realmente previsíveis, porque o magistrado, aí já não fala mais a Adriana, mas sim a desembargadora Adriana, ele olha o caso dos autos. Ele não, se ele já tiver uma visão preconcebida de qualquer coisa, que não seja uma questão jurídica, ele está abandonando o processo, e se ele abandona o processo, ele, né, eu acho que aí nós vamos falar de outra coisa. Então, isso nos assustou um pouco. Então, quando a gente pega os mapas, que vocês vão ver no livro, a partir da página 121, você não tem uma que seja jurisprudência positiva em relação à existência de vínculo. Mas você vê que existiram vários acordos em segundo grau e não apenas no TRT da terceira região. Então, aí é a dúvida. Não há uma política de conciliação em relação a um risco, mas há parece que uma georreferência, algo assim, em relação às pessoas. Então, é algo que fica, né, enquanto Poder Judiciário nos assustou um pouco em relação a essa constatação, e isso está no livro. Quer dizer, a Carol agora vai fazer o seu doutorado, né, não será especialista
especificamente somente em relação ao Uber, mas sim em relação a questões de aplicativos, mas a gente vai continuar observando, porque, na verdade, é um tema que nos interessa de uma forma muito próxima, essa avaliação enquanto algo que toca, né, professor Antônio, a administração da justiça, né, ao núcleo de, de conciliação dos tribunais que recebem esses acordos para serem realizados, mas não recebem todos os acordos, o que haveria uma isonomia de tratamento em relação à questão e em relação ao próprio Poder Judiciário. O que, da minha forma de ver, também impede a perspectiva, né, que inclusive foi muito bem trabalhada no livro pela Carol, que é a linha, né, que nós temos na UFMG, que é o acesso à justiça pela via dos direitos, que é um avanço que 2 professores das ciências sociais eles fazem, que são o professor Leonardo Avritz e a professora Marjorie Marona, que são professores das ciências sociais, e que eles, então, trabalham juntamente com a teoria da Nancy Fraser. Eles estabelecem, então, que não é apenas acesso à justiça, não é acesso à jurisdição, mas algo em que aquele cujo direito é direcionado, ele também se reconheça como alguém que tem direitos. Então, aqui no caso concreto, esse parceiro, esse empregado, eu não vou entrar aqui nessa discussão, ele também tem que compreender, mesmo que ele se compreenda como alguém que seja autônomo, que ele, na realidade, ele vai ter que fazer melhores acordos, porque, senão, é o que já tem sido demonstrado, o próprio José Eduardo, desembargador José Eduardo, tem manifestado sobre isso, é que a conta, e a Carol fala, a conta não fecha. A conta não fecha no sentido de que vai haver prejuízo. Então, algo que alguém trabalhe com sentido de autonomia, em que gere prejuízo a essa pessoa, no final das contas, aí a gente está retornando a séculos passados, até o professor Maurício falava isso na sala de aula, isso não é nenhuma perspectiva de melhoria das condições da pessoa humana, de atendimento dos princípios constitucionais e daquilo tudo que a gente pensa em termos de melhoria das nossas condições enquanto país, enquanto sociedade. Então, feitas essas considerações, Carol, depois eu te passo ao final para você fazer, né, um fechamento. Passo para o desembargador José Eduardo para fazer as suas considerações e depois já diretamente ao doutor Antônio Gomes. 2 minutos. Primeiramente, olá, pessoal. Hoje é dia da Carol. E eu só gostaria de parabenizar a professora, a desembargadora Adriana, por ter conduzido esse trabalho, orientado esse trabalho de mestrado, e ao nosso querido ministro, né, de ter percebido a importância desse trabalho e feito ele simplesmente, só para vocês terem ideia, o ano passado ele, como relator, julgou 15 mil processos como relator. Ou seja, eu calculo que como relator segundo e terceiro votante, quase 40 mil, né, ministro? E fazendo um doutorado, ainda conseguiu um tempinho para fazer esse prefácio. Então, o valor e a importância que ele dedicou a isso, né? Então, eu só gostaria de fazer esse registro, esse agradecimento, e essa questão é muito importante. Esse tema, o direito do trabalho, o mundo está em transformação e nós não temos ainda uma doutrina consolidada sobre esse novo mundo, esse capitalismo dos dados, o capitalismo da emoção. Nós não sabemos bem lidar com isso. E nós temos, inclusive, uma perplexidade que a CLT já está pronta para isso, para a gente começar a pensar. Só vou me referir a 2 artigozinhos aqui, e só para deixar, sem trabalhar esses artigos, só deixar para vocês, todos aqui são juristas do trabalho, vão desenvolver. Um que veio da reforma trabalhista, que é o artigo 254
452A, parágrafo 3º, que diz o seguinte: a recusa na oferta de trabalho pelo motorista, não fala CLT motorista, a recusa à oferta de trabalho não desnatura, não descaracteriza a subordinação jurídica para efeitos do contrato de trabalho intermitente. Gente, que coisa maluca! Se isso não deu um nó no conceito de subordinação, eu não entendo mais nada. Porque o subordinado é um insubordinado. Se eu recuso, o patrão me convoca, eu falei, não vou trabalhar, recuso. Isso não descaracteriza a subordinação. Um sinal que a gente precisa profundamente repensar esses conceitos, sobretudo o conceito de subordinação. E o segundo artiguinho veio em 2011, que acrescentou um parágrafo, né, com uma pequena modificação no caput do artigo 6º da CLT, dizendo o seguinte: os meios telemáticos, informáticos, de comando e controle se equiparam para efeitos da subordinação jurídica aos comandos diretos. Então, com esses 2 artiguinhos da CLT, eu não acho que a gente não precisa mais falar nada, é só pensar sobre eles e repensar. Temos aí um longo trabalho doutrinário para fazer. E a Carol já começou muito bem esse trabalho com uma obra que, primeira vez na vida que eu vejo isso, no dia do lançamento, nós entramos no site lá da LTR e está como esgotado o livro, no primeiro dia do lançamento. Então, é um tema que realmente desafia e que as pessoas despertando interesse. Eu agradeço a professora o convite e estamos aí parabenizando mais uma vez todos que participaram desse trabalho. Muito obrigado. Professor Antônio Gomes, então, para suas rápidas considerações. Naturalmente. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro. Boa tarde à mesa. Obrigado, Adriana e Carolina. Eu tive a oportunidade de acompanhar, fui da banca, então eu tenho aprendido muito com esse trabalho e tem me inspirado muitas questões fundamentais. Quanto ao trabalho, cumprimento a orientadora e a orientanda, porque o modo de fazer ciência que foi praticado nesse livro é raro na ciência jurídica brasileira e, quem sabe, no mundo. Primeiro, ela parte de uma base empírica e parte e declara os seus pressupostos. Então, é uma ciência que conjuga teoria e realidade numa construção entre teoria e realidade recíproca e com alto teor crítico. Isso é muito importante e Adriana já disse isso. Ao longo desse acompanhamento, você me inspirou inúmeras questões. Eu não vou ser pessimista, e nem sou, quem me conhece sabe que eu nunca fui. E, ao mesmo tempo, não tem tempo. Eu vou levantar 3 questões fragmentadas, sem conexão, mas eu acho fundamental. A primeira é que você termina o livro dizendo que o Ministério Público e a Justiça do Trabalho precisam pegar pesado com a Uber. Isso me inquietou tanto, porque o fenômeno Uber é um fenômeno mundial, decorre da globalização econômica, da financiarização da economia, da potencialização desses 2 elementos pela tecnologia. E aí eu chamo Lyotard, que pergunta: o dono dos dados e o dono desse conhecimento e o dono dos bits não está mais no Estado. E a ciência está a serviço deste capitalismo concentrado, que tem um pesquisador que chama Márcio Toledo Gonçalves, que descobriu
que, no mundo, 28 corporações econômico-financeiras dominam a economia inteira. E, segundo, 16 bancos são majoritários nesse grupo de 26. E o ministro disse aqui o que significa rentabilidade de banco. Esta financiarização instrumentaliza a tecnologia, instrumentaliza o Estado, inclusive quer vender o Estado de Direito para o mundo inteiro, porque é nele que ele está infiltrado, que coloniza o direito, a política e a economia. A minha grande pergunta, as instituições do Estado, hoje democrático, conseguirão barrar esse fenômeno, uberização? A professora Adriana diz que eles nem sequer permitem que os tribunais decidam o mérito da questão. Isso é uma estratégia. Segundo, o ministro diz que lá em Portugal, está em todo lugar, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, esta é uma potência empresarial que coloniza todo o sistema. E Wolfgang Streeck tem um livro que chama Como Terminará esse Capitalismo? Ele nem pergunta se ele vai terminar ou não, pergunta como terminará esse capitalismo. O PEP fez um congresso que lá chegou à conclusão que o desemprego tecnológico é disruptivo, quer dizer, o emprego que sai por uma tecnologia que entra não é substituído por outro. Esta economia, este modelo de economia neoliberal, ele concentra a riqueza. Hoje, 8 famílias têm mais da metade da riqueza do mundo, geram um desemprego brutal, uma exclusão social inigualável, e nós estamos, então, os juristas, em primeiro lugar, não nos deixarmos instrumentalizar por esse rolo compressor que coloniza o direito. O poder legiferante, o Brasil é um exemplo explícito disso, como se fazem as leis, à custa de quanto cada parlamentar vota num projeto de lei contrário aos interesses da sociedade. Que tipo de controle o direito e o Estado pode fazer sobre isso? E para não entrar na questão de controle de constitucionalidade, se nós controlarmos o controle de constitucionalidade, que diz, que o ministro nos disse aqui, que o fundamento do Estado é um lugar de direito, da economia, de tudo do direito é a dignidade humana, então nós temos que fazer o controle constitucional de tudo isso. Mas se nós fizermos, o direito está entrando, a justiça está invadindo o espaço dos outros demais poderes. A tripartição dos poderes aí, ela é utilizada, instrumentalizada ideologicamente para evitar que haja um controle de constitucionalidade desses estados de coisa e do direito infraconstitucional. Por exemplo, de 1996 para cá, as alterações e emendas constitucionais na área econômica e financeira são todas de viés neoliberais. Por exemplo, o juro deixou de ser 12% desde 1996. Mas com a financiarização da economia, os mercados de capitais hoje concentram cerca de 70% do capital que gira no mundo está no mercado financeiro, ou seja, capital que não é improdutivo, que não é reinvestido na produção e, portanto, não gera novos empreendedores, não gera emprego e dinheiro gera dinheiro, ou seja, dinheiro é improdutivo. E quem tem esse poder, que ganha 52% de lucro num ano de crise, são 16 bancos do mundo inteiro, que neutraliza qualquer ação do Estado que queira instaurar ou controlar políticas públicas, políticas econômicas que sejam voltadas para o desenvolvimento e não para a financiarização da economia. Então, para mim, uberização tem a ver com financiarização, com tecnologização e tudo mais. Antes do que o bilhete chegue a mim, eu já terminei. Muito obrigado. Um abraço a todos. Aqui é verdade esse bilhete, né? Igual aquela brincadeira. Obrigada, Antônio. É uma pena que a gente realmente não vai poder ficar muito tempo. Queria só que você terminasse, né? Para a gente poder... Não, a Carol, porque aí ela fala e a gente já termina. Bom, queria dizer novamente que é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês todos. Estou vendo muitas caras conhecidas, meus alunos, meus amigos, meus colegas de trabalho, colegas do tribunal, meus familiares. E gostaria de dizer também que esse livro foi resultado de
longas noites em claro, e eu escrevi ele com metáforas de forma poética para que os leitores tivessem prazer na leitura. Então, espero que aproveitem a leitura e gostem do livro. Obrigada. Bem, declaro então encerrada a sessão. Muito obrigada a todos.